Sabuga Vandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha aí. Mundo pós-guerra. Ah, menino, hein? Guerra Fria. Parte 2. Tranquilo? Vamos lá. O que a gente está tentando mostrar com este quadro em nossa lousa digital interativa de LED? Algumas expressões da Guerra Fria. Chama-se variações sobre o mesmo tema. Nós já falamos disso na aula anterior. Nós estamos agora chovendo no molhado. Ah, Vandim, virou açougueiro agora enchendo linguiça, hein? Olha, não é. É porque ainda que no nível do contato, você vai esbarrar com essa terminologia. Então o Vandim está tentando organizá-la para você. Vai que aparece um plano Marshall aí no meio de uma questão qualquer e você fica lá com aquela cara de cachorrinho que caiu da mudança, não é assim? Não pode. A gente tem que se preparar, ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um quadro comparativo. Você já o conhece. De uma maneira ou de outra você já topou com ele por aí, no atacado ou no varejo, em alguma questão. Vamos lá. Esse quadro comparativo ele traz um foco e como que esse foco se organiza num bloco capitalista e no bloco socialista. Vamos lá? Olha só. No foco econômico, eu tenho o Plano Marshall. O que os Estados Unidos fizeram? Despejaram 12 bilhões e 600 milhões na Europa para ajudá-la na sua reconstrução. Claro que isso é investimento, claro que isso é business, não é show business, é business, puro business. Isso é negócio, ok? Claro que os Estados Unidos não está fazendo uma obra de caridade. E claro que isso serve aos objetivos de uma potência hegemônica capitalista que quer evitar, no contexto da Guerra Fria, que o bloco socialista ofereça ajuda e conquiste a simpatia dos europeus. Da mesma forma, o que os soviéticos fazem? Estendem o tapete para aqueles que precisam de sua ajuda, no caso, no leste europeu. Tranquilo? Então, olha, se eu tenho o Plano Marshall como uma ajuda econômica dos Estados Unidos a uma parte da Europa, eu tenho o Comecon, que é uma área de comércio, mercado comum, se você quiser assim, do lado dos soviéticos, injetando dinheiro em países michurucas, mequetrefes lá do leste europeu, que vão passar a ser satélites da grande mãe Rússia. Mais à frente, nas atualidades, nós, quando estivermos tratando da desintegração da União Soviética, esporadicamente vamos ver aí os movimentos separatistas nesses países que agora estão recebendo aí o amparo da mãe Rússia. Tá legal? Então, saindo do bloco econômico, que é o que mais aparece, viu? Plano Marshall, Plano Marshall, Plano Marshall. Vai com fé, porque isso sempre aparece, sempre dá as caras nas provas da gente. Espero que não para assombrar a sua, mas para fazer você dizer: uau, acertei, porque o Vandim tratou disso e me preveniu que Plano Marshall aparece em prova. Ah, menina, não morra, minha filha. Vamos para o outro foco? Olha lá, o foco ideológico. Claro, gente, claro que há toda uma ideologia por detrás, no cinema, nos gibis, nos livros, na música, na estética, vendendo a ideologia de um lado, como do outro há toda uma ideologia vendendo saúde do comunismo, virtudes do socialismo e denegrindo o capitalismo. Da mesma forma, do lado de cá, denigre-se o comunismo e exalta-se as virtudes liberais. É isso. Agora, isso é organizado. Isso não é aleatório. Nos Estados Unidos, isso compõe um conjunto de ideias que dá um nome, ao qual damos o nome de Doutrina Truman. E quando se trata do bloco soviético, eu estou falando do partido dos operários e trabalhadores comunistas, o Cominform.
ok? Isso é organizado, isso tem uma burocracia, isso tem metas a serem atingidas, ok? Tem todo um corpo burocrático que vai escrever, que vai censurar, que vai fazer a propaganda do regime, que vai fiscalizar qualquer ideia desviante. Então, quando se trata de Guerra Fria, claro, a gente está falando de tensões políticas, mas essas tensões políticas não existem ao largo, como se estivessem num outro mundo, das tensões ideológicas. Claro que não. As tensões ideológicas fazem parte da Guerra Fria. Então, de um lado eu tenho a doutrina Truman, do outro eu tenho o Cominform. Como eu tenho o Plano Marshall e Comecon, quando o foco é economia. E se o foco for militarismo? Se a gente for falar de exército, de soldado, de composição de forças bélicas, também, de um lado os Estados Unidos organizou a aliança do Tratado Atlântico Norte, reunindo todos os seus aliados. Esse exército da OTAN vai ser o braço armado do bloco capitalista, enquanto a União Soviética tem com seus aliados um pacto, chamado Pacto de Varsóvia. Vandim, na aula anterior, você falou com a gente que a Guerra Fria já foi para o saco. Isso. Né? A gente vai analisar período, linha do tempo, Guerra Fria acabou. Fica ao gosto do freguês, ou em 89 ou em 91, mas já acabou. Tá, mas a OTAN existe até hoje. Essa aliança, o Tratado Atlântico Norte aí, ela existe até hoje. Pois é aquilo que o Vandim falou. Tem resquícios da Guerra Fria por aí. Assim que terminou a Guerra Fria e o Pacto de Varsóvia foi desfeito, esperava-se que o mesmo acontecesse em relação à OTAN. Mas você verá, em algum momento, que nas atualidades, quando a OTAN estava para se desmantelar, ela foi chamada para resolver problemas no leste europeu. E ela vai se apresentar como um único exército supranacional capaz de socorrer províncias como Bósnia, movimentos separatistas aqui e ali, lá nas periferias do mundo, entende? E aí, Vandim, demandando a OTAN, nós estamos dando força para que ela sobreviva. Exatamente. E o papel da OTAN, eu li em algum lugar que a OTAN é a polícia do mundo. Pois é. Bom, com a desagregação da União Soviética, a OTAN era para ter sido desfeita. Ela continuou existindo e passa a atuar em nome dos interesses do bloco capitalista. Isso vai causar algumas tensões, como eu disse na aula anterior, que nos fazem, vez ou outra, topar com algum artigo na internet falando de renascimento da Guerra Fria, de novas tensões, de Vladimir Putin versus Donald Trump. Entendi. Então a OTAN está de pé. Sim, a OTAN está de pé. Tranquilo? Então olha só, a aula de hoje trouxe para você expressões da Guerra Fria. Você não precisa saber minúcias do Pacto de Varsóvia, quem eram as nações que compunham o Pacto de Varsóvia, quais são as nações que contribuem, se tem alguma com a mensalidade atrasada lá na OTAN. Não é isso. Mas trombou com o Plano Marshall, OTAN, Pacto de Varsóvia, numa prova? Caramba, não morra, minha filha. Você tem que estar ligado que o assunto é Guerra Fria e que a gente está falando do quê? De uma ordem bipolar. Essa ordem bipolar que nos fez ficar em suspenso durante muito tempo, com a sensação de que a guerra nuclear estava acontecendo ou para acontecer a qualquer momento. Só há uma distensão, um relaxamento, ou também chamado de detente. Só há uma distensão, um relaxamento, quando Mikhail Gorbachev assume na União Soviética e sinaliza passos importantíssimos para a abertura que leva ao fim a desagregação da União Soviética e aí faz perder o sentido esta ordem bipolar que a gente está estudando, ok? Capitalistas de um lado, comunistas do outro. Beleza?
Então, ó, fica aí com essas expressões em nível do contato, sem apavoramento, light e diet. Força na peruca que nós estamos precisando, hein? Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.